Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por ter você comigo e acredito que você vai gostar do ensino de hoje, sabe? A palavra de Deus é muito poderosa. Não são palavras comuns. Comecei a ensinar ontem sobre não desperdiçar as coisas, não desperdiçar os recursos que Deus deu a cada um de nós. Depois que Jesus alimentou os 5.000, Ele mandou recolher as sobras para que nada fosse desperdiçado. Deus não gosta de desperdício. Ele quer que usemos o que Ele nos dá sabiamente. Todos nós temos recursos, coisas como tempo, dinheiro, energia, habilidades, dons e talentos, ou a nossa própria vida. Acho que não há nada mais triste do que ver alguém chegar ao fim da vida e quando olham para trás, tudo que elas têm são arrependimentos. Eu penso no meu pai, às vezes na minha mãe e meu pai abusou sexualmente de mim quando eu era criança e ele era uma pessoa ruim. Eu sei que ele também foi ferido na vida e agia assim, em decorrência dessas feridas, mas ainda que ele tenha nascido de novo 3 anos antes de morrer, ele teve esses 3 anos, eu sei que ele teve que olhar para trás e ter muitos arrependimentos. Penso no meu irmão que acabou tirando a sua própria vida há vários anos atrás e tenho certeza de que ele se arrependeu de ter se viciado em drogas e Deus deu muitas oportunidades a ele de ser liberto e algumas vezes ele ficava limpo por 2, 3 anos e voltava e tenho certeza de que se arrependeu. Minha mãe que não lidou com a situação com meu pai mesmo sabendo o que estava acontecendo e ela nunca teve uma vida, sabe? Eu acho que ela se sentiu culpada a vida inteira e tenho certeza que teve muitos arrependimentos e quando eu chegar ao fim da minha vida não quero olhar para trás e ter arrependimentos. Com certeza há coisas que fazemos que talvez desejássemos não ter feito, mas eu descobri que mesmo nesses erros que nós cometemos, se eu pedir a Deus e realmente confiar nele, Ele pode pegar essas coisas e fazê-las cooperar para o meu bem. Romanos 8,28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. E se Deus decidisse me levar para casa agora, posso dizer honestamente que não tenho nenhum arrependimento sobre a minha vida. Eu sinto que eu usei meus dons e habilidades para servir a Deus e não significa que faço tudo certo, mas não quero chegar no fim da minha vida sem ter nada além de arrependimentos. Então deixe-me perguntar, se hoje fosse o seu último dia aqui, você poderia olhar para trás em sua vida e ficar contente e satisfeito? Eu me entreguei ao que eu acredito que eu deveria ter me entregado ou teria apenas arrependimentos? Eu gostaria de ter feito isso, gostaria de ter feito aquilo, eu gostaria de ter usado o meu tempo com sabedoria, de não ter desperdiçado o meu dinheiro. Sabe, as decisões que você toma hoje vão afetar o amanhã e o dia seguinte também, e todos os dias que vivemos temos decisões a tomar. E temos que decidir, uma das coisas mais importantes é decidir o que vai fazer com seus recursos, e ontem nós falamos sobre o tempo. Não vou falar tudo novamente, mas só para enfatizar o que você está fazendo com o seu tempo. Todos gastamos nosso tempo, então quando você o gasta, está desperdiçando ou está investindo? E começamos a falar sobre dinheiro. E eu disse, o melhor plano com dinheiro é sempre gastar um pouco, economizar um pouco e ofertar um pouco. Sabe, o meu marido Dave criou esta fórmula e ela é muito simples, mas na verdade ela é bíblica. Deus quer que você oferte um pouco, quer que gaste um pouco do que ganha consigo mesmo, com coisas que gosta. Ele quer que você use a sabedoria, guardando um pouco para o futuro ou talvez para um momento em que algo aconteça que você não esteja esperando e naquele momento você não fica desesperado porque você tem algum dinheiro guardado. E assim temos que manter o equilíbrio em todas essas áreas. Você pode ofertar demais, pode ofertar tanto a uma pessoa que vai privá-la de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Podemos aleijar as pessoas ofertando demais, especialmente seus filhos. Você precisa deixá-los aprender a trabalhar e serem responsáveis e cuidarem de si mesmos.
Os americanos desperdiçam mais do que a maioria das sociedades. A abundância deve ser respeitada, não desperdiçada. Há uma história sobre um homem na Bíblia que chamamos de o filho pródigo, e ele colocou o carro na frente dos bois. Ele quis sua herança antes que fosse a hora de tê-la e, na verdade, o que ele fez quando pediu a herança ao seu pai foi algo extremamente rude, porque, especialmente naquela cultura, pedir a herança ao pai, eu quero a minha herança agora, era como dizer, gostaria que você estivesse morto. E o pai lhe deu a herança e às vezes me pergunto por que ele a entregou, mas às vezes a única maneira de aprendermos o que precisamos aprender é talvez acabar fazendo algo e tendo um mau resultado. A maioria das coisas que eu aprendi foi com os erros que eu cometi, sabe? E assim o pai deu a herança a ele, e a Bíblia diz que, não, muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha, partiu para um país distante e lá desperdiçou toda a sua riqueza numa vida desregrada. Pense nisso, ele desperdiçou sua riqueza numa vida desregrada. Às vezes ouço histórias sobre pessoas como, vamos pegar por exemplo, as estrelas de cinema, ou cantores muito conhecidos que acumulam literalmente milhões e milhões de dólares em suas carreiras e morrem com quase nada. Bem, essas são pessoas que desperdiçaram tudo que elas tinham. E então você vê outras pessoas que foram muito sábias e elas acabam não tendo essa pressão mais tarde, têm uma boa herança para deixar para os seus filhos e netos também. E a Bíblia diz que um homem sábio deixará uma boa herança para os filhos de seus filhos. Então Deus espera que usemos nosso dinheiro com sabedoria e não com desperdício. Bem, esse jovem acabou ficando sem dinheiro e acabou indo trabalhar para um criador de porcos, e as coisas ficaram tão ruins para ele que ele estava comendo a mesma coisa que os porcos comiam. Eu amo que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele voltou à sã consciência e percebeu que todo o seu pensamento estava errado e ele disse, eu vou voltar para o meu pai e implorar a ele que me perdoe. Ele percebeu o erro que cometeu, mas ele foi perdoado. Seu pai o recebeu de braços abertos, mas ele ainda havia desperdiçado sua herança. E então, Deus sempre vai nos perdoar pelos nossos erros. Ele sempre nos perdoará pelas coisas erradas que fizemos. Eu creio que Deus perdoou meu pai quando ele se arrependeu. Eu acredito de todo o meu coração que ele está no céu. Eu creio que Deus o perdoou, mas ainda teve que lidar com o resultado do pecado, porque ainda tinha desperdiçado sua vida e não podia voltar e recuperá-la. E mesmo que sejamos perdoados pelos nossos pecados, o pecado ainda tem suas consequências. Existe uma outra história na Bíblia, em Lucas 12, 15 a 20, eu amo esta também. Então ele disse a eles, cuidado, estejam atentos contra todo tipo de ganância. A vida não consiste em abundância de bens, você está apenas gastando sua vida tentando obter mais para ver o quanto pode ter? Está talvez trabalhando em 2 ou 3 empregos, ignorando seus filhos, tentando ganhar dinheiro? A vida é muito mais do que os bens que você tem. E honestamente, às vezes, as pessoas que não têm muito são mais felizes do que as pessoas que têm muito. E pensamos, se eu tivesse tanto dinheiro assim, eu nunca mais iria querer nada. Posso te garantir que não é verdade, porque nossa carne é gananciosa. E ela só quer saber de ter mais, mais e mais. Não importa o que você tenha, sempre vai querer mais. E a ganância é chamada de um monstro de olhos verdes. Eu odeio a ganância, odeio como ela te faz se sentir. Eu quero ser muito grata por tudo que Deus me deu, sabe? Eu não quero olhar para outras pessoas que têm mais do que eu e ter ciúmes, porque eu acredito que Deus dá a cada um de nós o que nós somos capazes de lhe dar. Eu quero ser grata por aquilo que Ele tem me dado. A vida real, ela não consiste em nossas posses, ela é baseada em termos um relacionamento correto com Deus e, em vez de sermos egoístas,
sempre buscando algo para nós mesmos, vamos ser uma bênção para outras pessoas. E eu creio que a ganância é um espírito maligno muito forte que adora nos consumir e controlar nossa vida. E só tem uma maneira que conheço de combater a ganância. Isto é com uma agressiva generosidade. Eu me recuso a ser gananciosa. E assim sempre me certifico de usar uma boa parte do que eu tenho para ser uma bênção para outras pessoas. Pessoas egoístas não podem ser felizes. Talvez você esteja infeliz e não sabe por quê. E pode ser porque você não esteja fazendo nada por ninguém. Deus, ele não nos criou para sempre ficarmos querendo algo para nós mesmos. Ele nos criou para alcançar outras pessoas. E à medida que estendemos a mão para os outros, Deus se certificará de que tenhamos a provisão abundante em nossa vida. A Bíblia fala sobre o pão para comer e a semente para semear. Em outras palavras, Deus não lhe dará só para si, mas uma superabundância para que possa ser uma bênção para outras pessoas. E contou-lhes esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu uma colheita abundante. Ele pensou consigo mesmo: o que devo fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então esse homem já tinha tanta coisa que agora ele já não tinha mais como guardar essa nova safra. Então ele disse: eu sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E lá armazenarei meu excedente de grãos. Ele tinha mais do que ele precisava. Então eu direi a mim mesmo: você tem muitos grãos por muitos anos. Leve a vida tranquilo. Coma, beba e seja feliz. Bem, o pensamento desse homem estava todo errado. Ele estava se certificando de cuidar de si mesmo, mas isso não era o que Deus queria que ele fizesse com essa superabundância que ele tinha. E Deus lhe disse: seu tolo, hoje mesmo sua vida será exigida de você. Então quem receberá o que você preparou para si mesmo? Quero que pense nisso. Se você tem uma abundância em sua vida, você é uma pessoa generosa, você é uma bênção para outras pessoas, você oferta generosamente para a pregação do Evangelho, isso é muito importante. Você ajuda outras pessoas menos afortunadas que você dá aos pobres, ajuda aos missionários. Ou você é uma dessas pessoas como esse homem que simplesmente derruba seu celeiro e constrói um celeiro maior para que possa ter mais e mais e mais? Lembre-se que a alegria, ela não vem de ter mais. A Bíblia diz que muito mais abençoado é dar do que receber. E não parece que funciona desse jeito, mas funciona assim, sabe? Quando aprender a alegria de ofertar, você será uma pessoa muito feliz. Existe um ditado que diz assim: use ou perca. Se tudo que você faz é tentar armazenar coisas em algum lugar, pode acabar perdendo isso de alguma forma. E vou avisar aqueles que têm dinheiro e continuam a segurá-lo que não há nada de errado em ter dinheiro, mas temos que usá-lo com sabedoria. Marcos 10, 19 a 27, na verdade até o 29 é uma ótima parábola que eu quero compartilhar com você. Um jovem rico veio até Jesus e disse: o que devo fazer para ser perfeito, estar fazendo tudo o que gostaria que eu fizesse? Ele disse: você conhece os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás e não darás falso testemunho, não defraudarás a ninguém e honrarás a teu pai e a tua mãe. E esse jovem disse a Jesus: mestre, eu tenho feito tudo isso desde menino. E Jesus olhou para ele. Agora ouça isso. E em amor, ele disse: só uma coisa te falta. Ele disse: vai, venda tudo o que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Imediatamente algumas pessoas pensam: hã? Tenho que dar tudo? Você quer tudo? E o semblante daquele jovem caiu. Ele foi embora triste porque tinha grandes riquezas. E ele não ia obedecer a Deus? Posso entender como ele se sentiu. Dê tudo, dar tudo o que eu tenho. E quanto a mim, o que vai acontecer comigo?
Você verá em poucos minutos que Jesus não estava tentando simplesmente deixar o moço sem dinheiro. Foi só um teste para ver se ele seria obediente, e se ele tivesse sido, ele teria acabado com mais do que aquilo que ele deu. Jesus olhou em volta e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com suas palavras, mas Jesus disse novamente: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E então ele disse: é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que alguém que é rico entrar no reino de Deus. Agora, se você é uma pessoa rica, não tenha medo. Não estou dizendo que você não pode ir para o céu, mas acho que precisamos entender que o dinheiro pode atrapalhar o nosso caminho se não tivermos cuidado. É por isso que é tão importante ser um ofertante generoso, porque isso sempre ajuda você a combater a ganância. E cada vez que Deus lhe der mais, você tem que dar mais. Fique à frente do diabo e não deixe que ele o torne ganancioso e mesquinho, pois essa é uma forma de se chegar ao final da vida sem nada mais, além de arrependimentos, essa coisa de passar pelo buraco de uma agulha. Bem, há uma referência histórica aqui que te ajudará a entender isso. Havia alguns portões que davam entrada para a cidade de Jerusalém, e havia um portão chamado o Buraco da Agulha. E aquele era um portão muito pequeno e os camelos, que era o transporte usado naquela época, vinham carregados com todos os tipos de mercadorias. E porque o camelo era um animal maior, a única maneira de passar por aquele portão era se ajoelhando e rastejando pelo portão. E o que eu tiro disso? Esta é a minha interpretação. É que quanto mais você tem na vida, mais precisa ficar de joelhos em oração para usar isso com sabedoria e da forma certa. Alguns de vocês estão pensando: eu não tenho esse problema porque não tenho bastante. Ainda o encorajo você a economizar um pouco, gastar um pouco e ofertar um pouco. Não importa o que você tenha. Não importa o pouco que tenha, use essa fórmula para economizar um pouco disso, ofertar um pouco e gastar um pouco. Comece a ensinar isso aos seus filhos. Quando pequenos, eu dei aos meus netos. Eu estava visitando o meu filho numa outra cidade. Fiquei por lá uma semana e quando vim embora, ele tem 4 meninos e dei a cada um deles um dinheirinho. E eu disse: não se esqueçam de ofertar um pouco disso, guardar um pouco e gastar um pouco. Que pensamento bom é esse? Que maneira fácil de gerenciar o seu dinheiro corretamente? E assim, quanto mais você tem, mais deve orar para que isso não se apodere de você, levando-o a uma direção errada. Os discípulos ficaram ainda mais espantados e disseram uns aos outros: então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: para o homem isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. E então, nos versos 28 e 29, então Pedro disse assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Em verdade lhes digo, respondeu Jesus, ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais aqui nesta vida no devido tempo. Uau! Ele está dizendo: se obedecer-me, se aquele jovem tivesse obedecido a Deus, se ele tivesse vendido suas posses e dado tudo aos pobres, a Bíblia está dizendo que ele teria recebido um retorno de 100 vezes mais de volta. Se nós formos obedientes a Deus em nossas ofertas, nós sempre teremos mais do que o suficiente. E algumas pessoas se perguntam por que não tem o suficiente. Peço que você examine sua vida e se pergunte o que você está fazendo por outras pessoas. Eu quero que faça um pequeno inventário e pergunte a si o que está fazendo por outras pessoas. Eu garanto que você não pode dar demais a Deus. E na era vindoura ele receberá também a vida eterna, mas muitos dos que são os primeiros serão os últimos e os últimos
serão os primeiros. Eu amo essas histórias maravilhosas. Jesus as chamava de parábolas porque as pessoas podem aprender mais com essas parábolas do que de outras formas. E a próxima coisa da qual falaremos é da energia. Acredito que todos recebemos uma certa quantidade de energia, sabe? Eu tive experiências bastante ruins por minha própria culpa, sendo insegura por causa de ter sido abusada, tendo esse tipo de personalidade. Sou trabalhadora, mas eu era excessivamente. Eu tirava todo o meu valor e mérito do trabalho porque eu era insegura. E assim, Deus teve que realmente trabalhar comigo em minha vida para me fazer entender que eu precisava trabalhar, mas que também precisava descansar. Deus disse que devemos trabalhar 6 dias e descansar pelo menos a cada 7 dias. Devemos honrar a Deus descansando. Não importa quem você seja, precisa descansar. E tem tantas pessoas hoje que estão doentes, tantas pessoas que estão com dor. Li recentemente uma estatística que dizia que 85% das pessoas que estão doentes, e a doença é real, mas a causa de tudo isso é o estresse. O estresse está matando pessoas. Ficar sentado demais, não fazer exercício suficiente, não se mover o bastante. Quanto mais você fica sentado, mais cansado fica. Na verdade, os médicos estão dizendo que ficar sentado é um novo câncer. Ficamos sentados em frente ao computador, em frente à TV, sentamos. E assim, se você quiser maximizar sua energia, precisa levantar e se mover. Recentemente tenho feito exercícios com um profissional que sabe como fazer isso sem me machucar, sabe? Eu sentia que estava muito rígida, não estava flexível bastante, que meu equilíbrio não estava bom e... Então decidi no meu coração que o alongamento me ajudaria. E como eu sei que eu iria me exagerar, porque sempre vou fundo em tudo, com força total, não queria me machucar, então contratei alguém que sabe o que faz. E no dia em que ela vem, ela faz isso, mas ela me dá alguns alongamentos para fazer nos dias em que ela não vem. Ontem eu, experimentei alguns e hoje novamente. E depois que eu fiz meus alongamentos, eu tinha mais energia do que antes de fazê-los. Eu me levanto de manhã, sento na minha poltrona e oro, tomo meu café e me sento lá e leio minha Bíblia e estudo, mas não podemos passar a nossa vida sentado num canto, temos que levantar e nos mover. Eu recomendo que todos façam algum tipo de exercício. Há muitas coisas diferentes que você pode fazer, não vou dizer o quê. Você pode andar, você pode se exercitar com pesos, pode jogar tênis ou o que for. Isso cabe a você. Jogar queimado está em alta, acho que as pessoas conseguem se exercitar dessa maneira, mas acho que todos temos uma certa quantidade de energia para toda a nossa vida. Mas se você usar toda a sua energia aqui, então você pagará um preço quando precisar aqui. Eu adoeci várias vezes por excesso de trabalho e eu paguei um preço por isso e ainda tenho alguns problemas com os quais lido, sabe? Porque eu não usei a sabedoria que eu deveria ter usado quando deveria tê-la usado. Como eu disse antes, você pode ser perdoado por qualquer coisa, mas às vezes ainda tem que lidar com os resultados das coisas que você fez que foram erradas. Creio que uma pessoa sábia faz hoje aquilo com o qual será feliz mais tarde na vida. E uma pessoa tola faz o que a faz se sentir bem agora, sem sequer pensar a respeito do amanhã. Eu creio que é muito importante que você use sua energia com sabedoria. E é interessante pensar que a energia aumenta quanto mais você se move e faz as coisas. Uma pessoa mais jovem pode ficar de mau humor e ainda ter energia sobrando. Mas quanto mais velho você fica, você vai descobrir que uma pirraça bem feita pode desgastá-lo demais, sabe?
Acredito que a negatividade rouba sua energia e nos deixa cansados e nos desgasta. Se obedecermos a Deus e tivermos a atitude santa que Ele quer que tenhamos, isso adicionará energia às nossas vidas. Se você está triste e deprimido, isso rouba a sua energia. Seja feliz, Deus te ama, seja grato. Isso vai adicionar poder à sua vida. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por ter você comigo e acredito que você vai gostar do ensino de hoje, sabe? A palavra de Deus é muito poderosa. Não são palavras comuns. Comecei a ensinar ontem sobre não desperdiçar as coisas, não desperdiçar os recursos que Deus deu a cada um de nós. Depois que Jesus alimentou os 5.000, Ele mandou recolher as sobras para que nada fosse desperdiçado. Deus não gosta de desperdício. Ele quer que usemos o que Ele nos dá sabiamente. Todos nós temos recursos, coisas como tempo, dinheiro, energia, habilidades, dons e talentos, ou a nossa própria vida. Acho que não há nada mais triste do que ver alguém chegar ao fim da vida e quando olham para trás, tudo que elas têm são arrependimentos. Eu penso no meu pai, às vezes na minha mãe e meu pai abusou sexualmente de mim quando eu era criança e ele era uma pessoa ruim. Eu sei que ele também foi ferido na vida e agia assim, em decorrência dessas feridas, mas ainda que ele tenha nascido de novo 3 anos antes de morrer, ele teve esses 3 anos, eu sei que ele teve que olhar para trás e ter muitos arrependimentos. Penso no meu irmão que acabou tirando a sua própria vida há vários anos atrás e tenho certeza de que ele se arrependeu de ter se viciado em drogas e Deus deu muitas oportunidades a ele de ser liberto e algumas vezes ele ficava limpo por 2, 3 anos e voltava e tenho certeza de que se arrependeu. Minha mãe, que não lidou com a situação com meu pai, mesmo sabendo o que estava acontecendo e ela nunca teve uma vida, sabe? Eu acho que ela se sentiu culpada a vida inteira e tenho certeza que teve muitos arrependimentos e quando eu chegar ao fim da minha vida, não quero olhar para trás e ter arrependimentos. Com certeza há coisas que fazemos que talvez desejássemos não ter feito, mas eu descobri que mesmo nesses erros que nós cometemos, se eu pedir a Deus e realmente confiar nele, Ele pode pegar essas coisas e fazê-las cooperar para o meu bem. Romanos 8,28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. E se Deus decidisse me levar para casa agora, posso dizer honestamente que não tenho nenhum arrependimento sobre a minha vida. Eu sinto que eu usei meus dons e habilidades para servir a Deus e não significa que faço tudo certo, mas não quero chegar no fim da minha vida sem ter nada além de arrependimentos. Então deixe-me perguntar, se hoje fosse o seu último dia aqui, você poderia olhar para trás em sua vida e ficar contente e satisfeito? Eu me entreguei ao que eu acredito que eu deveria ter me entregado, ou teria apenas arrependimentos? Eu gostaria de ter feito isso, gostaria de ter feito aquilo, eu gostaria de ter usado o meu tempo com sabedoria, de não ter desperdiçado o meu dinheiro. Sabe, as decisões que você toma hoje vão afetar o amanhã e o dia seguinte também, e todos os dias que vivemos temos decisões a tomar. E temos que decidir, uma das coisas mais importantes é decidir o que vai fazer com seus recursos, e ontem nós falamos sobre o tempo. Não vou falar tudo novamente, mas só para enfatizar o que você está fazendo com o seu tempo. Todos gastamos nosso tempo, então quando você o gasta, está desperdiçando ou está investindo? E começamos a falar sobre dinheiro. E eu disse, o melhor plano com dinheiro é sempre gastar um pouco, economizar um pouco e ofertar um pouco. Sabe, o meu marido Dave criou esta fórmula e ela é muito simples, mas na verdade ela é bíblica. Deus quer que você oferte um pouco, quer que gaste um pouco do que ganha consigo mesmo, com coisas que gosta. E Ele quer que você use a sabedoria, guardando um pouco para o futuro ou talvez para um momento em que algo aconteça que você não esteja esperando e naquele momento você não
fica desesperado porque você tem algum dinheiro guardado? E assim temos que manter o equilíbrio em todas essas áreas. Você pode ofertar demais, pode ofertar tanto a uma pessoa que vai privá-la de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Podemos aleijar as pessoas ofertando demais, especialmente seus filhos. Você precisa deixá-los aprender a trabalhar e serem responsáveis e cuidarem de si mesmos. Os americanos desperdiçam mais do que a maioria das sociedades. A abundância deve ser respeitada, não desperdiçada. Há uma história sobre um homem na Bíblia que chamamos de o filho pródigo, e ele colocou o carro na frente dos bois. Ele quis sua herança antes que fosse a hora de tê-la e, na verdade, o que ele fez quando pediu a herança ao seu pai foi algo extremamente rude, porque, especialmente naquela cultura, pedir a herança ao pai, eu quero a minha herança agora, era como dizer, gostaria que você estivesse morto. E o pai lhe deu a herança e às vezes me pergunto por que ele a entregou, mas às vezes a única maneira de aprendermos o que precisamos aprender é talvez acabar fazendo algo e tendo um mau resultado. A maioria das coisas que eu aprendi foi com os erros que eu cometi, sabe? E assim o pai deu a herança a ele, e a Bíblia diz que, não, muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha, partiu para um país distante e lá desperdiçou toda a sua riqueza numa vida desregrada. Pense nisso, ele desperdiçou sua riqueza numa vida desregrada. Às vezes ouço histórias sobre pessoas como, vamos pegar por exemplo, as estrelas de cinema, ou cantores muito conhecidos que acumulam literalmente milhões e milhões de dólares em suas carreiras e morrem com quase nada. Bem, essas são pessoas que desperdiçaram tudo que elas tinham. E então você vê outras pessoas que foram muito sábias e elas acabam não tendo essa pressão mais tarde, têm uma boa herança para deixar para os seus filhos e netos também. E a Bíblia diz que um homem sábio deixará uma boa herança para os filhos de seus filhos. Então Deus espera que usemos nosso dinheiro com sabedoria e não com desperdício. Bem, esse jovem acabou ficando sem dinheiro e acabou indo trabalhar para um criador de porcos, e as coisas ficaram tão ruins para ele que ele estava comendo a mesma coisa que os porcos comiam. Eu amo que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele voltou à sã consciência e percebeu que todo o seu pensamento estava errado e ele disse, eu vou voltar para o meu pai e implorar a ele que me perdoe. Ele percebeu o erro que cometeu, mas ele foi perdoado. Seu pai o recebeu de braços abertos, mas ele ainda havia desperdiçado sua herança. E então, Deus sempre vai nos perdoar pelos nossos erros. Ele sempre nos perdoará pelas coisas erradas que fizemos. Eu creio que Deus perdoou meu pai quando ele se arrependeu. Eu acredito de todo o meu coração que ele está no céu. Eu creio que Deus o perdoou, mas ainda teve que lidar com o resultado do pecado, porque ainda tinha desperdiçado sua vida e não podia voltar e recuperá-la. E mesmo que sejamos perdoados pelos nossos pecados, o pecado ainda tem suas consequências. Existe uma outra história na Bíblia, em Lucas 12, 15 a 20, eu amo esta também. Então ele disse a eles, cuidado, estejam atentos contra todo tipo de ganância. A vida não consiste em abundância de bens, você está apenas gastando sua vida tentando obter mais para ver o quanto pode ter? Está talvez trabalhando em 2 ou 3 empregos, ignorando seus filhos, tentando ganhar dinheiro? A vida é muito mais do que os bens que você tem. E honestamente, às vezes, as pessoas que não têm muito são mais felizes do que as pessoas que têm muito. E pensamos, se eu tivesse tanto dinheiro assim, eu nunca mais iria querer nada. Posso te garantir que não é verdade, porque nossa carne é gananciosa. E ela só quer saber de ter mais, mais e mais. Não importa o que você tenha, sempre vai querer mais. E a ganância é chamada de um monstro de olhos verdes. Eu odeio a ganância, odeio como ela te faz se sentir.
Eu quero ser muito grata por tudo que Deus me deu, sabe? Eu não quero olhar para outras pessoas que têm mais do que eu e ter ciúmes, porque eu acredito que Deus dá a cada um de nós o que nós somos capazes de lhe dar. Eu quero ser grata por aquilo que Ele tem me dado. A vida real, ela não consiste em nossas posses, ela é baseada em termos um relacionamento correto com Deus e, em vez de sermos egoístas, sempre buscando algo para nós mesmos, vamos ser uma bênção para outras pessoas. E eu creio que a ganância é um espírito maligno muito forte que adora nos consumir e controlar nossa vida. E só tem uma maneira que conheço de combater a ganância. Isto é com uma agressiva generosidade. Eu me recuso a ser gananciosa. E assim sempre me certifico de usar uma boa parte do que eu tenho para ser uma bênção para outras pessoas. Pessoas egoístas não podem ser felizes. Talvez você esteja infeliz e não sabe por quê. E pode ser porque você não esteja fazendo nada por ninguém. Deus, Ele não nos criou para sempre ficarmos querendo algo para nós mesmos. Ele nos criou para alcançar outras pessoas. E à medida que estendemos a mão para os outros, Deus se certificará de que tenhamos a provisão abundante em nossa vida. A Bíblia fala sobre o pão para comer e a semente para semear. Em outras palavras, Deus não lhe dará só para si, mas uma superabundância para que possa ser uma bênção para outras pessoas. E contou-lhes esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu uma colheita abundante. Ele pensou consigo mesmo: o que devo fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então esse homem já tinha tanta coisa que agora ele já não tinha mais como guardar essa nova safra. Então ele disse: eu sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E lá armazenarei meu excedente de grãos. Ele tinha mais do que ele precisava. Então eu direi a mim mesmo: você tem muitos grãos por muitos anos. Leve a vida tranquilo. Coma, beba e seja feliz. Bem, o pensamento desse homem estava todo errado. Ele estava se certificando de cuidar de si mesmo, mas isso não era o que Deus queria que ele fizesse com essa superabundância que ele tinha. E Deus lhe disse: seu tolo, hoje mesmo sua vida será exigida de você. Então quem receberá o que você preparou para si mesmo? Quero que pense nisso. Se você tem uma abundância em sua vida, você é uma pessoa generosa, você é uma bênção para outras pessoas, você oferta generosamente para a pregação do Evangelho. Isso é muito importante. Você ajuda outras pessoas menos afortunadas que você dá aos pobres, ajuda aos missionários. Ou você é uma dessas pessoas como esse homem que simplesmente derruba seu celeiro e constrói um celeiro maior para que possa ter mais e mais e mais? Lembre-se que a alegria, ela não vem de ter mais. A Bíblia diz que muito mais abençoado é dar do que receber. E não parece que funciona desse jeito, mas funciona assim, sabe? Quando aprender a alegria de ofertar, você será uma pessoa muito feliz. Existe um ditado que diz assim: use ou perca. Se tudo que você faz é tentar armazenar coisas em algum lugar, pode acabar perdendo isso de alguma forma. E vou avisar aqueles que têm dinheiro e continuam a segurá-lo que não há nada de errado em ter dinheiro, mas temos que usá-lo com sabedoria. Marcos 10, 19 a 27, na verdade até o 29, é uma ótima parábola que eu quero compartilhar com você. Um jovem rico veio até Jesus e disse: o que devo fazer para ser perfeito, estar fazendo tudo o que gostaria que eu fizesse? Ele disse: você conhece os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás e não darás falso testemunho, não defraudarás a ninguém e honrarás a teu pai e a tua mãe. E esse jovem disse a Jesus: mestre, eu tenho feito tudo isso desde menino. E Jesus olhou para ele. Agora ouça isso. E em amor, ele disse: só uma coisa te falta.
Ele disse: vai, venda tudo o que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Imediatamente algumas pessoas pensam: hã? Tenho que dar tudo? Você quer tudo? E o semblante daquele jovem caiu. Ele foi embora triste porque tinha grandes riquezas. E ele não ia obedecer a Deus? Posso entender como ele se sentiu. Dê tudo, dar tudo o que eu tenho. E quanto a mim, o que vai acontecer comigo? Você verá em poucos minutos que Jesus não estava tentando simplesmente deixar o moço sem dinheiro. Foi só um teste para ver se ele seria obediente. E se ele tivesse sido, ele teria acabado com mais do que aquilo que ele deu. Jesus olhou em volta e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com suas palavras, mas Jesus disse novamente: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E então ele disse: é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que alguém que é rico entrar no reino de Deus. Agora, se você é uma pessoa rica, não tenha medo. Não estou dizendo que você não pode ir para o céu, mas acho que precisamos entender que o dinheiro pode atrapalhar o nosso caminho se não tivermos cuidado. É por isso que é tão importante ser um ofertante generoso, porque isto sempre ajuda você a combater a ganância. E cada vez que Deus lhe der mais, você tem que dar mais. Fique à frente do diabo e não deixe que ele o torne ganancioso e mesquinho, pois essa é uma forma de se chegar ao final da vida sem nada mais, além de arrependimentos, essa coisa de passar pelo buraco de uma agulha. Bem, há uma referência histórica aqui que te ajudará a entender isso. Havia alguns portões que davam entrada para a cidade de Jerusalém, e havia um portão chamado o Buraco da Agulha. E aquele era um portão muito pequeno e os camelos, que era o transporte usado naquela época, vinham carregados com todos os tipos de mercadorias. E porque o camelo era um animal maior, a única maneira de passar por aquele portão era se ajoelhando e rastejando pelo portão. E o que eu tiro disso? Esta é a minha interpretação. É que quanto mais você tem na vida, mais precisa ficar de joelhos em oração para usar isso com sabedoria e da forma certa. Alguns de vocês estão pensando: eu não tenho esse problema porque não tenho bastante. Ainda o encorajo você a economizar um pouco, gastar um pouco e ofertar um pouco. Não importa o que você tenha. Não importa o pouco que tenha, use essa fórmula para economizar um pouco disso, ofertar um pouco e gastar um pouco. Comece a ensinar isso aos seus filhos. Quando pequenos, eu dei aos meus netos. Eu estava visitando o meu filho numa outra cidade. Fiquei por lá uma semana e quando vim embora, ele tem 4 meninos e dei a cada um deles um dinheirinho. Eu disse: não se esqueçam de ofertar um pouco disso, guardar um pouco e gastar um pouco. Que pensamento bom é esse? Que maneira fácil de gerenciar o seu dinheiro corretamente? E assim, quanto mais você tem, mais deve orar para que isso não se apodere de você, levando-o a uma direção errada. Os discípulos ficaram ainda mais espantados e disseram uns aos outros: então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: para o homem isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. E então, nos versos 28 e 29, então Pedro disse assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Em verdade lhes digo, respondeu Jesus, ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais aqui nesta vida no devido tempo. Uau! Ele está dizendo: se obedecer-me, se aquele jovem tivesse obedecido a Deus, se ele tivesse vendido suas posses e dado tudo aos pobres, a Bíblia está dizendo que ele teria recebido um retorno de 100 vezes mais de volta. Se nós formos
Obedientes a Deus em nossas ofertas, nós sempre teremos mais do que o suficiente. E algumas pessoas se perguntam por que não tem o suficiente. Peço que você examine sua vida e se pergunte o que você está fazendo por outras pessoas. Eu quero que faça um pequeno inventário e pergunte a si o que está fazendo por outras pessoas. Eu garanto que você não pode dar demais a Deus. E na era vindoura ele receberá também a vida eterna, mas muitos dos que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Eu amo essas histórias maravilhosas. Jesus as chamava de parábolas porque as pessoas podem aprender mais com essas parábolas do que de outras formas. E a próxima coisa da qual falaremos é da energia. Acredito que todos recebemos uma certa quantidade de energia, sabe? Eu tive experiências bastante ruins por minha própria culpa, sendo insegura por causa de ter sido abusada, tendo esse tipo de personalidade. Sou trabalhadora, mas eu era excessivamente. Eu tirava todo o meu valor e mérito do trabalho porque eu era insegura. E assim, Deus teve que realmente trabalhar comigo em minha vida para me fazer entender que eu precisava trabalhar, mas que também precisava descansar. Deus disse que devemos trabalhar 6 dias e descansar pelo menos a cada 7 dias. Devemos honrar a Deus descansando. Não importa quem você seja, precisa descansar. E tem tantas pessoas hoje que estão doentes, tantas pessoas que estão com dor. Li recentemente uma estatística que dizia que 85% das pessoas que estão doentes, e a doença é real. Mas a causa de tudo isso é o estresse. O estresse está matando pessoas. Ficar sentado demais, não fazer exercício suficiente, não se mover o bastante. Quanto mais você fica sentado, mais cansado fica. Na verdade, os médicos estão dizendo que ficar sentado é um novo câncer. Ficamos sentados em frente ao computador, em frente à TV, sentamos. E assim, se você quiser maximizar sua energia, precisa levantar e se mover. Recentemente tenho feito exercícios com um profissional que sabe como fazer isso sem me machucar, sabe? Eu sentia que estava muito rígida, não estava flexível bastante, que meu equilíbrio não estava bom e... Então decidi no meu coração que o alongamento me ajudaria. E como eu sei que eu iria me exagerar, porque sempre vou fundo em tudo, com força total, não queria me machucar, então contratei alguém que sabe o que faz. E no dia em que ela vem, ela faz isso, mas ela me dá alguns alongamentos para fazer nos dias em que ela não vem. Ontem eu, experimentei alguns e hoje novamente. E depois que eu fiz meus alongamentos, eu tinha mais energia do que antes de fazê-los. Eu me levanto de manhã, sento na minha poltrona e oro, tomo meu café e me sento lá e leio minha Bíblia e estudo, mas não podemos passar a nossa vida sentado num canto, temos que levantar e nos mover. Eu recomendo que todos façam algum tipo de exercício. Há muitas coisas diferentes que você pode fazer, não vou dizer o quê. Você pode andar, você pode se exercitar com pesos, pode jogar tênis ou o que for. Isso cabe a você. Jogar queimado está em alta, acho que as pessoas conseguem se exercitar dessa maneira, mas acho que todos temos uma certa quantidade de energia para toda a nossa vida. Mas se você usar toda a sua energia aqui, então você pagará um preço quando precisar aqui. Eu adoeci várias vezes por excesso de trabalho e eu paguei um preço por isso e ainda tenho alguns problemas com os quais lido, sabe? Porque eu não usei a sabedoria que eu deveria ter usado quando deveria tê-la usado. Como eu disse antes, você pode ser perdoado por qualquer coisa, mas às vezes ainda tem que lidar com os resultados das coisas que você fez que foram erradas. Creio que uma pessoa sábia faz hoje aquilo com o qual será feliz mais tarde na vida. E uma pessoa tola faz o que a faz se sentir bem agora
sem sequer pensar a respeito do amanhã. Eu creio que é muito importante que você use sua energia com sabedoria. E é interessante pensar que a energia aumenta quanto mais você se move e faz as coisas. Uma pessoa mais jovem pode ficar de mau humor e ainda ter energia sobrando. Mas quanto mais velho você fica, você vai descobrir que uma pirraça bem feita pode desgastá-lo demais, sabe? Acredito que a negatividade rouba sua energia e nos deixa cansados e nos desgasta. Se obedecermos a Deus e tivermos a atitude santa que Ele quer que tenhamos, isso adicionará energia às nossas vidas. Se você está triste e deprimido, isso rouba a sua energia. Seja feliz, Deus te ama, seja grato. Isso vai adicionar poder à sua vida.
faz o que a faz se sentir bem agora, sem sequer pensar a respeito do amanhã. Eu creio que é muito importante que você use sua energia com sabedoria. E é interessante pensar que a energia aumenta quanto mais você se move e faz as coisas. Uma pessoa mais jovem pode ficar de mau humor e ainda ter energia sobrando. Mas quanto mais velho você fica, você vai descobrir que uma pirraça bem feita pode desgastá-lo demais, sabe? Acredito que a negatividade rouba sua energia e nos deixa cansados e nos desgasta. Se obedecermos a Deus e tivermos a atitude santa que Ele quer que tenhamos, isso adicionará energia às nossas vidas. Se você está triste e deprimido, isso rouba a sua energia. Seja feliz, Deus te ama, seja grato. Isso vai adicionar poder à sua vida.